Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando mais uma vez a Tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Por favor, Jesus, que não fale o homem, que não fale o ser humano, mas que o Espírito Santo fale através da Tua palavra. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos neste momento, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Passos em direção às leis dominicais. O mundo nunca esteve tão agitado em torno da lei de Deus, em torno dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão sendo notícias nos jornais, nos governos. Os 10 mandamentos estão em destaque, a lei de Deus. E queridos, juntamente com a exaltação dos 10 mandamentos, vem também a exaltação da lei dominical. E hoje queremos falar sobre os passos para as leis dominicais. Abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 4, e o verso 15 e 16. Lucas capítulo 4, versos 15 e 16. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado, falando de Jesus. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume, o hábito, desde a infância, de santificar o sábado, de ir à igreja aos sábados. Queridos, em seu discurso lá no Monte das Oliveiras, Jesus insistiu, falando que o povo deveria orar para que quando viesse a perseguição e eles tivessem que fugir no tempo da perseguição, que orassem que a fuga não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que Jesus Cristo demonstrou essa preocupação com o sábado? Ele era um guardador do sábado. E o povo de Deus também guarda os mandamentos de Deus, não os mandamentos dos homens. Os mandamentos de Deus estão em Êxodo capítulo 20, escritos pelo próprio dedo de Deus. E queridos, Jesus Cristo era um fiel guardador dos mandamentos. Isso está muito claro em João capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, nós vamos ler então do verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus disse, tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Os mandamentos são únicos, os 10 mandamentos, não escritos por homens, mas esta porção da Bíblia, que não foi escrita por nenhum dos 40 profetas escritores da Bíblia, ela foi escrita diretamente pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Jesus disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Meu querido irmão, desde o êxodo de Israel até o tempo de Cristo, o sábado, o 7º dia da semana, foi o tempo único de Deus, separado para adoração. Sua origem, a origem do sábado como dia santo, não foi o povo judeu, mas foi a semana da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e vamos ler então os versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui está a origem do sábado. A origem é Deus, é a semana da criação. Queridos, no livro apócrifo do Novo Testamento, chamado de o livro de Barnabé, escrito por volta do ano 140 a 150 depois de Cristo, ali
Neste livro de Barnabé, sugere-se que o 8º dia da semana, ou seja, o domingo, em que Cristo ressuscitou, tornou-se um tempo alegre que deveria ser guardado. A guarda do domingo começou a ser agitada, incentivada, já nos primeiros séculos da história do cristianismo. O historiador Justino Mártir viveu aproximadamente por volta do ano 150 depois de Cristo. Ele deu o primeiro registro confiável conhecido da adoração dominical relacionada à ressurreição de Jesus. Como um seguidor de Aristóteles, Pitágoras, de Platão, e proclamava-se como cristão também, ele se tornou conhecido como um dos pais da igreja, e ele era um antissemita, ele era contra o povo judeu, assim como os gnósticos naquela época. Ele atacou a observância do sábado. Justino Mártir disse: agora, senhores, eu disse, é possível para nós mostrarmos como o 8º dia possui uma certa importância misteriosa que o 7º dia não possui. Quando o imperador Constantino se tornou imperador de Roma, ele também promoveu o antissemitismo, o ódio aos judeus. Ele disse: não tenhamos nada em comum com a detestável multidão judaica. No dia 7 de março de 321, Constantino tornou o domingo um feriado público e colocou em prática o que pode ser chamado de as primeiras leis azuis. As primeiras leis azuis vieram das mãos de Constantino. O decreto de Constantino declarava: todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável dia do sol, mas os camponeses podem, sem impedimentos, cuidar da agricultura, pois muitas vezes acontece que esse é o dia mais adequado para semear grãos ou plantar vinhas. Apesar do decreto de Constantino, muitos cristãos continuaram guardando o sábado até meados da década de 360, quando a igreja proibiu a guarda do sábado. Por volta de 360, a oposição ao sábado do 7º dia cresceu rapidamente. Declarações de escritores da época diziam que o sábado era uma herança judaica. E como existia o antissemitismo, um ódio contra os judeus, começaram a ter ódio também do sábado. Escreveu Cirilo de Jerusalém. Cirilo de Jerusalém escreveu: fiquem longe de toda observância do sábado, o 7º dia. E Vitorino, outro líder cristão, disse: no 7º dia, ele, Deus, descansou da sua obra, e abençoou, e a santificou, para que não pareçamos, disse Vitorino, para que não pareçamos observar qualquer sábado como os judeus, que o próprio Cristo, o Senhor do sábado, em seu corpo aboliu. Portanto, queridos, eles consideravam Cristo como aquele que aboliu o sábado, porque ressuscitou no domingo. O golpe mais forte contra o sábado do 7º dia veio no ano de 365 depois de Cristo, no concílio de Laodiceia. No concílio de Laodiceia foi declarado: os cristãos não devem judaizar. Eles falavam da observância do sábado como judaizar. Os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas devem trabalhar naquele dia. Mas o dia do Senhor, eles se referem ao domingo, o dia do Senhor, mas o dia do Senhor eles devem honrar especialmente, e como cristãos devem, se possível, não fazer nenhum trabalho naquele dia. Se, no entanto, forem encontrados judaizando, eles devem ser excluídos de Cristo. Isso foi declarado no Concílio de Laodiceia, em 365 depois de Cristo. A imagem do sol foi adotada no mitraísmo, religião romana, tornou-se parte da Igreja de Roma e foi venerada a imagem do sol, honrando o domingo como dia do sol. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, agora no tempo do fim,
estão sendo rápidos os avanços em torno da exaltação da lei de Deus, mas a santificação do domingo, e não o sétimo dia da semana. Nós lemos no Espírito de Profecia, volume 4, página 422. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. O sábado será o grande teste de lealdade. E ainda lemos em Serviço Cristão, página 50, a substituição das leis dos homens pela lei de Deus, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo no lugar do sábado bíblico é o último ato do drama. O último ato do drama é a substituição do sábado pelo domingo. A escritora e profetisa Ellen White forneceu uma visão sobre como a santificação do domingo iria evoluir agora no tempo do fim. Ela fala de algumas coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo em nossos dias. O trabalho da legislação dominical está sendo tratado nos bastidores. O movimento dominical agora está abrindo caminho na escuridão. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão. E muitos que se unem no movimento não veem para onde aponta a tendência oculta. Eventos Finais, página 125, parágrafo 3. Nem todos os que se envolvem no movimento pela santificação do domingo, nem todos entendem aonde vai resultar, para onde vai levar este movimento, quais serão os resultados finais. O interesse público num dia de sábado, o interesse público num dia de descanso, que pode ser o domingo e que está sendo sugerido que seja o domingo. Ali diz, o domingo será exaltado como um dia para ser honrado. Em Manuscritos Liberados, volume 13, página 71. Queridos, a promoção do domingo começou a ser acelerada em 1985, quando houve uma revisão do Catecismo Romano. Nesta revisão do Catecismo Romano, publicada em 1985, ali declara: as autoridades civis devem ser instadas a cooperar com a Igreja na manutenção e fortalecimento desta adoração pública a Deus e a apoiar com a sua própria autoridade os regulamentos estabelecidos pelos pastores da Igreja. O parágrafo seguinte diz: pois é somente nisso que os fiéis entenderão por que é domingo e não o dia do sábado, que agora guardamos como santo. Portanto, no Catecismo Romano de 1985, há esta ênfase para que se guarde o domingo, usando as autoridades civis para que apoiem tal projeto. Em 1991, o evangélico Pat Robertson escreveu um livro provocativo com o título Nova Ordem Mundial. E em relação ao sábado, neste livro, ele disse: os cristãos têm várias obrigações. Uma é, lembre-se do dia de sábado para mantê-lo santo. Já que a exaltação e a recompensa prometidas vêm de um dia de descanso e adoração, disse Robertson, estou determinado a refazer meus domingos de acordo com o modelo bíblico. Na mente dos evangélicos, dos líderes, o sábado é o domingo. O brilhante e falecido Kate Fournier, um advogado católico, foi o chefe da seção da Liberdade Religiosa e Coalizão Cristã. Mais tarde ele se separou e começou a Aliança Católica. Em 1995, ele escreveu o livro A Casa Unida, House United. Ele declarou: somente ao enquadrar as leis de fechamento dominical, dessa maneira teremos uma chance de garantir uma qualidade de vida básica para as nossas famílias e comunidades. No dia 2 de setembro de 1996, no Seattle Times, foi escrito: vamos começar um movimento para reivindicar um sábado. Mas sempre que se fala em reivindicar um sábado, na mente deles, eles pensam no primeiro dia da semana.
no dia 19 de abril de 1997, a revista Mundo apelou para reconsiderar a guarda cuidadosa do sábado, entre aspas, domingo. Mas não é difícil guardar o sábado no mundo de hoje? Perguntava a revista. Tudo reivindica o dia agora. Os shoppings, os filmes, o futebol, o softball. Sim, será um desafio responder à reivindicação única de Deus sobre o dia. Mas não é uma oportunidade maravilhosa para testemunho? Não precisamos ser legalistas, dizia a revista, ou hipócritas, para guardar o sábado, mas o mundo deveria notar que esta é uma das muitas maneiras em que os cristãos são diferentes. Eles reservam um dia para Deus e o aproveitam. Mas sempre a conotação é o domingo, chamando-o de sábado. Em 1998, o Papa João Paulo II delineou os planos para a celebração do jubileu do ano 2000. Ele dedicou o ano de 1997 a Jesus, ele dedicou o ano de 1998 ao Espírito Santo e o foco de 1999 ao Deus Pai. E o ano de 2000 dedicou à unidade da Igreja. No dia 7 de julho de 1998, o Papa João Paulo II divulgou um documento que considerou vital para a preparação para o jubileu, uma carta apostólica chamada Dies Domini. Lá, ele tratou extensivamente as razões pelas quais o domingo deveria ser adorado. Dr. James Dobson, outro líder evangélico, em abril de 1999, ele declarou: gostaria de defender, mais uma vez, a reserva de um dia para descanso e relaxamento. Mas sempre a conotação é o primeiro dia da semana. Diana Hardman, no dia 15 de julho de 2002, escreveu: o domingo deve ser um monumento de crescimento espiritual, atividades familiares, restauração, leitura e renovação espiritual. Acredito que o governo deve intervir e fazer do domingo um dia de descanso, em que todos os negócios devem ser fechados. Tudo deve ser fechado aos domingos, incluindo todos os postos de gasolina, supermercados, lojas de departamentos, pequenas e grandes empresas. Precisamos de um dia em que as pessoas sejam forçadas a passar o tempo com as suas famílias e gostaria de ver uma nova lei no governo num futuro próximo para obrigar todos os negócios a fecharem aos domingos para que ninguém tenha de trabalhar no sábado. Quando Diana Hardman fala do sábado, ela se refere ao domingo. Meu querido irmão, o próprio Billy Graham, o maior e mais famoso pastor evangélico já falecido, ele declarou em 1978: o Papa é o maior evangelista do mundo. Podemos dizer sem medo de errar que Billy Graham foi a peça-chave, o principal líder evangélico usado pelos jesuítas para atrair o mundo evangélico para o papado, para estreitar as relações do protestantismo e o Vaticano. Billy Graham disse: o Papa é o maior evangelista do mundo e enfatizou que quaisquer diferenças de teologia não são importantes no que diz respeito à salvação pessoal. Queridos, quando nós lemos a Bíblia e quando nós lemos o Espírito de Profecia, as coisas são diferentes. No livro Grande Conflito, página 445, nós lemos: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos de doutrina que são mantidos por elas em comum, influenciarem o Estado a impor seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. E a imposição de penalidades civis aos dissidentes resultará inevitavelmente. Em 1993, o Vaticano convocou um parlamento das religiões do mundo, a primeira vez desde 1893. 6.000 representantes de todas as principais religiões do mundo estavam presentes. Todos adoravam juntos, incluindo bruxas e bruxos.
Eles produziram um documento ecumênico chamado A Declaração de uma Ética Global. No dia 29 de março de 1994, um grupo de cristãos protestantes evangélicos e a Igreja Católica Romana se encontraram e elaboraram e assinaram um tratado, evangélicos e católicos juntos na evangelização do mundo. E foi dito: oramos para que a nossa unidade no amor de Cristo se torne cada vez mais evidente como um sinal para o mundo do poder reconciliador de Deus. Como evangélicos e católicos juntos na evangelização do mundo? Como é possível? Esta união de evangélicos e católicos só é possível quando os evangélicos guardam o mandamento papal do guardar domingos e festas e também defendem a doutrina da imortalidade da alma, doutrina ensinada pela Igreja de Roma, mas sem nenhum apoio na palavra de Deus, na Santa Bíblia. Por isso, queridos, este tratado de evangélicos e católicos juntos está levando o mundo protestante para o Vaticano. Eles se aproximam de Roma, como se Roma tivesse mudado. Porém, Roma nunca muda. Os evangélicos e protestantes estão mudando. A Constituição da Grã-Bretanha dá para a rainha a tarefa de proteger a Igreja Anglicana das influências do papado. Em sua coroação, no ano de 1953, todos os católicos foram impedidos de entrar numa igreja protestante. Queridos, existia uma separação entre o protestantismo e Roma. Porém, queridos, antes da recente coroação do rei Charles III, o Papa Francisco deu a ele 2 supostos fragmentos da cruz real de Cristo. Charles III os inseriu em uma cruz muito maior que liderou sua procissão de coroação. Cardeais católicos estavam presentes lá na coroação do rei Charles. Em janeiro de 2002, o Papa João Paulo II convocou os líderes de mais de 200 denominações diferentes para Assis, na Itália, para uma conferência de 3 dias sobre a paz e a unidade. Foi considerado um encontro de sucesso. Protestantes, hindus, budistas, muçulmanos, gregos ortodoxos, judeus, sikhs, shintoístas, feiticeiros africanos, Exército da Salvação, os Quakers, todos vieram com apenas 5 semanas de antecedência. Todos estavam lá, respondendo ao chamado de João Paulo II. Queridos, o mundo todo está respondendo ao chamado do papado, mais do que qualquer outro papa no passado. O mundo hoje está respondendo aos chamados e aos apelos do Papa Francisco. A encíclica papal Laudato Si está sendo honrada mais do que qualquer outra encíclica no passado, porque é a encíclica abraçada pela ONU, é a encíclica defendida pelos cientistas, é defendida pelos governos da Terra. Queridos, existe atualmente um crescente interesse nos 10 mandamentos. O mundo todo está se voltando para exaltar os 10 mandamentos. Mas esta lei que está sendo exaltada, em vez de chamar as pessoas para guardarem e santificarem o 7º dia da semana, está convocando-as para guardarem e descansarem no 1º dia da semana. Na revista Sinais dos Tempos, do dia 5 de maio de 1887, a serva de Deus escreveu: o anjo de Apocalipse 14 é representado voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este anjo apresenta uma mensagem que deve ser proclamada ao mundo pouco antes da volta de Cristo nas nuvens do céu. Pouco antes desse tempo, então, a atenção do povo deve ser chamada para a pisoteada e desprezada lei de Deus. E é isso que está acontecendo. A atenção do mundo está sendo chamada para a desprezada lei de Deus. É exatamente o que está acontecendo. Num passado não muito distante, em 1995, o ex-juiz do Alabama, Ray Moore,
tinha um modelo tridimensional dos 10 mandamentos pendurado em sua sala do tribunal. Mas em 1995, um membro de um painel de júri que ouviu um caso em sua sala de tribunal entrou com uma ação protestando contra essa imagem da lei de Deus na sua sala. E os 10 mandamentos se tornaram, em 1997, uma questão de protesto. Em 1997, o governador Fob James, do Alabama, prometeu convocar uma guarda nacional para impedir a remoção da placa dos 10 mandamentos. Tais eram os protestos contra os 10 mandamentos. Que diferença hoje nós estamos vendo? Hoje, estados inteiros, governos estão se unindo para exaltar os 10 mandamentos e para impor os 10 mandamentos nas escolas. Deus tem um propósito em permitir que os 10 mandamentos estejam sendo exaltados, enfatizados, porque os sinceros de coração vão observar os 10 mandamentos e vão ver claramente que ali diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, os sinceros de coração vão perceber que não é o primeiro dia da semana, não é o domingo, é o sábado, o 7º dia da semana. O sábado será a questão central, controversa, agora no tempo do fim. O anjo de Apocalipse 14 é representado como voando no meio do céu, dizendo em alta voz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Esse anjo apresenta uma mensagem que deve ser proclamada ao mundo todo, antes da volta de Jesus em poder e glória nas nuvens do céu. Pouco antes desse tempo da volta de Jesus, a atenção do mundo deve ser chamada para a lei desprezada, a lei de Deus pisoteada. E é isso que está acontecendo, meu querido irmão, minha querida irmã. Movimentos estão surgindo para unificar igreja e Estado e colocar a igreja, colocar Deus dentro dos governos. Nós lemos no Grande Conflito, página 443, para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta. O poder religioso deve controlar o governo civil de tal forma que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para atingir seus próprios fins. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos de doutrina que são mantidos por elas em comum, influenciarem o Estado a impor seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana, e a imposição de penalidades civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Grande Conflito 445. Atualmente, um movimento chamado nacionalismo cristão aparentemente é bom, porque está introduzindo Deus no governo. Mas, queridos, o nacionalismo cristão resultará na lei dominical. No livro Grande Conflito, página 591, nós lemos: eles lamentarão a grande maldade no mundo e apoiarão o testemunho de professores religiosos de que o estado degradado da moral é causado pela profanação do domingo. Grande será a indignação excitada contra todos os que se recusarem a aceitar seu testemunho. Apontarão para a degradação moral do mundo como sendo o resultado da profanação do domingo. Será declarado que homens que estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, ou seja, o sábado dominical, que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada, e que aqueles que apresentam as reivindicações do 4º mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Grande Conflito, página 590. O apóstolo Paulo nos adverte, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos 2 a 4. Aqui diz:
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando o mundo estiver proclamando paz e segurança, o mundo está esperando por um milênio de paz. A religião proposta pelo papado para esta nova era, para esse novo milênio, é uma religião mundial. É uma religião que adora vários deuses, mas é uma religião que se une em torno da santificação do primeiro dia da semana, do domingo. Queridos, nós não vamos ter um milênio de paz mundial, paz e segurança. Não, queridos. O milênio proclamado na palavra de Deus, em Apocalipse 20, o 7º milênio, não será um milênio de paz e segurança na terra, mas será um milênio do povo de Deus no céu. Aqui diz em Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Seremos arrebatados para reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Esta supremacia papal que está sendo recuperada gradualmente, desde 1929, o papado está recuperando a sua supremacia papal. E quando for imposta a lei dominical, em todos os países, em todos os 10 blocos, em todas as 10 supernações, quando for imposta a lei dominical, isto não vai durar 1000 anos. Não serão 1000 anos de paz e segurança. A supremacia papal durará pouco tempo. Porque em Apocalipse 13, verso 5, leia comigo. Apocalipse 13, verso 5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A recuperação da supremacia papal do tempo do fim dura pouco, 42 meses. Embora os reinos da terra, os 10 reinos modernos, em que o planeta Terra será dividido, conforme está em Apocalipse capítulo 17, embora eles deem todo o poder e autoridade ao papado, mas esta supremacia papal vai durar pouco tempo. Diz aqui em Apocalipse 17, verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Há uma parceria entre os 10 líderes mundiais das 10 supernações e o papado. E o verso 13 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. O poder papal receberá poder e autoridade para reinar agora na nova ordem mundial. Mas não vai durar 1000 anos, vai durar somente 42 meses, 3 anos e meio, porque o papado será derrubado, porque é exatamente o que diz Apocalipse 17 e o verso 16. E os 10 chifres que vistem na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Satanás está enganando o mundo com a ideia de um milênio de paz e segurança, uma religião mundial, e as 10 supernações vivendo em plena harmonia umas com as outras, todos sob a liderança do poder papal. Satanás está escondendo o que realmente vai acontecer durante o milênio, o 7º milênio de Apocalipse 20. É a prisão de Satanás. Ele será lançado no abismo, Apocalipse 20, verso 1, verso 2. Ele será preso e no final dos 1000 anos ele será queimado, juntamente com todos os demônios, todos os ímpios, e se tornarão cinzas.
O conselho de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 e 4, é que vigiemos e oremos. Como nós poderemos vigiar? Para vigiar, nós precisamos saber o que vai acontecer. Nós precisamos entender o Apocalipse. Isso pesou na mente de Ellen White quando ela disse as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse. Vou ler de novo. As mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar nas mentes do povo de Deus. Nada mais deve ser permitido para absorver nossa atenção. Testemunhos, volume 8, página 302. Queridos, os sinais anunciados por Jesus em Mateus 24, verso 8, de terremotos, de guerras, de fome, de pestes, de epidemias. As cenas que logo se aglomerarão sobre nós virão no final, muito repentina e rapidamente. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 413. Haverá uma ruína financeira, falência dos bancos centrais. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo esteja estritamente aplicada, e que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Grande Conflito 590. Nos últimos dias, Satanás aparecerá como um anjo de luz, com grande poder e grande glória celestial, e reivindicará ser o Senhor de toda a terra. Ele declarará que o sábado foi alterado do 7º para o primeiro dia da semana. E como Senhor do primeiro dia da semana, ele apresentará este sábado falso como um teste de lealdade a ele. Então ocorrerá o cumprimento final da profecia do Apocalipse, que diz: e foi-lhe dado uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. Queridos, isso foi escrito em Manuscritos Liberados, volume 19, página 282. Esse texto de Apocalipse 13, 5, usado por Ellen White: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. Esse texto foi usado no contexto do fim, exatamente quando for recuperada a última supremacia papal. Agora, no tempo do fim, a atenção do mundo estará focada nos guardadores do sábado, do 7º dia. Tentativas serão feitas para induzir esses indivíduos, esses filhos e filhas de Deus, a se submeterem às leis do governo e guardarem o domingo. Leis que impõem trabalho no sábado. Não é somente guardar o domingo que eles vão exigir. Eles vão exigir que se trabalhe no sábado. Veja o que foi escrito no Espírito de Profecia, volume 4, página 444. Chegará o tempo em que os homens não apenas proibirão o trabalho no domingo, mas tentarão forçar os homens a trabalharem no sábado. E os homens serão solicitados a renunciar ao sábado e a subscrever a observância do domingo, ou perderão sua liberdade e suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de todas estas informações, diante de todas estas advertências da palavra de Deus, qual deve ser nossa atitude? Ergam a cabeça, levantem a cabeça, porque a nossa salvação se aproxima. O chamado de Deus é para que os filhos e filhas de Deus sinceros que estão em Babilônia, submissos a Roma, saiam e se unam aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Portanto, lemos Apocalipse 18 e o verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações da terra beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela,
e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Mas sair para onde? Sair para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso você pode ler comigo Apocalipse 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, você tem para onde ir. Existe um remanescente fiel na terra, que obedece a Deus e que ama Jesus Cristo de todo o coração e que é fiel aos mandamentos de Deus. Una-se a este remanescente fiel. Jesus Cristo em breve virá para buscar aqueles que são dele, aqueles que ele comprou com seu sangue, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, gerados como filhos e filhas obedientes a ele. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas advertências da tua palavra. Obrigado porque nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Volte logo, querido Jesus. Nós ansiamos por tua vinda. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Faze-nos templos do Espírito Santo, vivendo em nós, preparando-nos para este grande evento, a tua segunda vinda em glória e majestade. É para isso que estamos nos preparando, querido Jesus, e esse é o nosso clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.